Olá, galera jovem da Paulista Central. É muito bom falar com vocês aqui no nosso podcast, o Hope Save. Você pode nos encontrar aí no YouTube. Você entra lá, digita Hope Save. Você vai poder assistir a temporada passada e os episódios dessa temporada. Então você pode nos assistir. Mas se você quiser nos ouvir, você pode entrar no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ali. Você pode nos assistir e nos ouvir nessas plataformas também. Então é um privilégio ter você conosco e eu peço a você que compartilhe, manda para os seus amigos, manda aí para os seus parentes, né, para os seus colegas de trabalho, para que todos possam assistir e ouvir o nosso podcast, o Save, o Hope Save. Deixa eu divulgar aqui algo muito importante, que está muito bacana, muito legal, é a lição de jovens para este trimestre. Já estamos estudando, os temas aqui são importantíssimos, temas muito atuais e importantes de ser compartilhado na igreja aí com seus amigos, né? Para que você possa crescer nessa área sexualidade, ok? Então, compre a sua lição, né? Você pode comprar aí física, né? Se você vir a Campinas, você pode comprar aqui na nossa Mega Store Vida e Saúde, que está patrocinando a gente hoje. O Emerson já abriu ali o lanchinho dele, a Andréa acho que já tomou o suquinho dela aqui também. Então, assim, você pode vir aqui em Campinas e comprar aqui a lição física também, alguns produtos naturais, Bíblia e outros livros, literaturas boas aí religiosas que você vai ler e vai ter um crescimento espiritual, tá bom? Também quero compartilhar um livro que eu compartilhei em outro episódio, mas eu quero enfatizar esse livro, que é o Poder do Voluntariado, tá bom? Ele foi escrito aí, organizado pela Unaspress, que é uma editora aqui da Igreja Adventista, do UNASP, né? E ele tem dicas importantes de projetos, de reflexões sobre o voluntariado, o trabalho voluntário que você pode trabalhar aí para ajudar muitas pessoas ao redor do planeta, e você tem muita ferramenta dentro desse livro que vai te ajudar, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a nossa bancada, deixa eu começar aqui, eu comecei no outro episódio, eu lembro que eu comecei, foi pela Andréia, né? Acho que quero começar pelo Emerson, desculpa, André. E aí, Emerson, beleza? Beleza, pastor? Tem passado bem? Como é que tá? Olha, de 0 a 10, nota 11, né? Eu acho que as coisas estão indo muito bem, né? Porque na temporada passada estivemos aqui, acho que umas 4 vezes. Nessa temporada já é a segunda, é sinal que tá indo bem. Será que estão gostando de você, né? Estão gostando. O povo tá comentando, né? Legal, muito bem. O Emerson, ele é coordenador de jovens, ajuda na área dos desbravadores também. A esposa dele é secretária do departamento. Acho que é por isso que eu tô sempre É por isso vindo. que você sempre tá aqui, cara. Ela que faz a escala, né? Qualquer buraquinho, Emerson. Eu só chego e falo assim, qual é a pauta, qual é a escala, ela só mostra assim, as coisas pra mim. Assim. Então. Não, tô brincando. O Emerson, ele é um homem de grande valor aqui pra gente, né? E a Andréia, tudo bem? Tudo jóia, pastor. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês também para participar de mais uma podcast. Legal. A Andréia, ela trabalha no Novo Tempo. Ela trabalha aqui conosco no Novo Tempo em Campinas. Andréia, divulgue a Rádio Novo Tempo pra gente aí. Para você que ainda não conhece a Rádio Novo Tempo Campinas, é só digitar Rádio Novo Tempo Campinas em todas as redes sociais. Nós estamos também no YouTube, Facebook, Instagram. E para acompanhar, pastor, pela rádio é AM 830, mas você também pode acompanhar pela internet no novotempo.com/Rádio Campinas e também baixar o aplicativo Rádio Novo Tempo Campinas, e ali vai aparecer 18 rádios, porque nós temos 18 rádios espalhados pelo Brasil. Seleciona Campinas e acompanha a nossa programação de manhã com o Herê Rodrigues e na parte da tarde com a locutora Sara Costa. Legal, muito obrigado. E agora eu quero apresentar o nosso convidado, o convidado desse episódio. Ele é especial, ele é o Emerson dos Argentinos, ele é o mais brasileiro de todos. Olha que legal. Ele ama a juventude adventista, ele cria materiais, ele dá palestra, orientações, ele é um líder de jovens para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E com vocês, pastor Carlos Campitelli. Seja muito bem-vindo, pastor. Valeu, pastorzão. Valeu, André, Emerson. Uma alegria estarmos juntos nesse podcast Hope Save, né? Só no inglês aí, pessoal. Show de bola. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos, bater um papo. Sempre muito legal estar com o pessoal da PAC e essa juventude maravilhosa, linda. Um abraço para todos vocês. O pastor Carlos Campitelli, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, ele tem assim algumas responsabilidades. Ele é o líder de jovens para toda a América do Sul. E ele tem trabalhado assim de uma forma incansável para salvar do pecado e guiar no serviço, né, pastor? É isso mesmo, grande objetivo. E
a tempo, a fora de tempo, a toda hora, e vamos que vamos, né? É uma bênção estar com a nossa juventude nos inspira, né? E coloca aí sempre desafios para continuar avançando e movimentando essa juventude na missão de salvar e de servir, né? Quando a gente fala assim que o senhor é um líder de jovens para a América do Sul, o coração do senhor não é apenas. Vou chamar aqui você, posso chamar você aqui, pastor? Por favor, já estava me ofendendo em chamar o senhor. Né? O seu coração não é um coração só argentino, mas ele é da América do Sul. Sul-americano, né? Sul-americana, legal. Ah, com certeza, né? Nós temos aí Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador e todo o Brasil, compondo aí 16 regiões diferentes, como chamamos na Igreja Adventista, uniões, 8 no Brasil e 8 nos países, em outros 7 países hispanos. Então, aí nós temos uma juventude abençoada, mais de 750 mil jovens, entre 16 e 30 anos, então uma galera boa, uma galera animada, focada, e claro, sempre os grandes desafios para liderar essa juventude nos faz que a gente possa buscar se atualizar, estar perto da juventude, ouvir e aconselhar e crescer juntos para essa grande missão. Além da marca que o pastor tem atrás nas costas aí, que é o JA, tem 2 marcas importantes aí ao seu lado, né? Uma delas é o Caleb, que a gente está vendo aqui, né? Você que não está só nos ouvindo, não pode ver agora, tem ali, o que é? Uma mochila, pastor? É tipo um travesseirinho ali? Um travesseirinho, né? Um travesseirinho, mas não é para dormir não, né? É só Olha lá, para relembrar. Né? Projeto Caleb e também o tema desse ano para a juventude adventista, né? Chegou a hora. Chegou a hora, né, pastor? Todo ano a gente tem um tema que norteia aí as ações, as atividades. Este ano, 2021, chegou a hora. Ano passado foi tudo por ele. Ano que vem vai ser... não vou falar não. Ô, pastor, o coração até disparou. A gente estava conversando com outro entrevistado aí, um outro momento aí, e ele começou a querer dar uns spoilers assim, a gente ficou tão feliz. Primeira mão. Emerson, tem alguma pergunta para o pastor? Pastor Carlos Campitelli, eu vi essa almofada aí do Caleb, e aí, como o nosso público é um público jovem, né, nessa faixa aí de 16 até 35 anos, queria saber quais são os projetos que o jovem ele pode desenvolver na Igreja Adventista na América do Sul. Bom, tem muito projeto, né? Às vezes a gente fica pensando assim, será que a igreja tem alguma coisa orientada para os jovens? Parece que não tem muita coisa, etc. E realmente quando a gente entra no universo jovem, e você começa a lidar com toda a realidade do Ministério Jovem, na liderança do Ministério Jovem, você percebe que tem um leque de oportunidades para o jovem se envolver na sua igreja local, também na sua associação ou missão, na região onde ele compreende, através dos distritos também, na sua união com projetos também da região maior, no caso aí da União Central Brasileira, e também para toda a América do Sul. A gente passa por um leque de oportunidades, mas que está centrado em um grande propósito que tem a ver com os nossos jovens sendo discípulos de Jesus. E quando a gente quer olhar para esse jovem crescendo em Cristo, permanecendo em Cristo, você tem aí a vida dele de comunhão com Jesus, né? E aí então vem, claro, a Escola Sabatina Jovem, então tem o Espaço Jovem, onde a cada sábado o jovem pode se encontrar com outros para compartilhar a fé, discutir dos temas que são propostos aí nesse guia de estudos que nós temos trimestral, e fortalecendo a comunhão com Jesus. Aí você tem também vigílias que são organizadas, momentos de oração, estudo da Bíblia diário através do Reavivados pela Sua Palavra, um plano de estudo pessoal. Você tem o culto jovem a cada sábado, onde você junta com outros jovens e junto com a igreja para celebrar aquilo que está acontecendo na comunidade de fé que é dos jovens através de seu estudo da Bíblia na lição de escola sabatina, ou talvez através de um pequeno grupo. Então você se envolve com um pequeno grupo, é um lugar onde você se nutre um com os outros, onde você perfila também os ministérios para desenvolver a missão que Jesus te deu, e aí também atividades e ações que têm a ver com a missão no coração do jovem. Aí vem
na sua comunidade local, onde ele dá um estudo bíblico, onde ele dá um testemunho, onde ele estende o braço para doar sangue, onde ele vai uma vez por ano em uma maratona de ações e atividades comunitárias, como é o Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Você também tem a transcendência de que essa equipe, que é formada pela Escola Sabatina Jovem, que é também um pequeno grupo de jovens, vai para o Caleb, cumprindo a missão no meio das férias, ou durante o ano também, vestindo a camiseta da missão através do Caleb, um ano em missão. Também tem a oportunidade dos jovens ter esse programa de voluntariado durante um ano na América do Sul, ou também, às vezes, fora da América do Sul, através do Serviço Voluntário Adventista. Então, eu falei de algumas coisas que o jovem pode se envolver ativamente na sua igreja local, nele com sua comunidade dos jovens, no seu pequeno grupo, ou na escola sabatina, e também cumprindo a missão através dessas várias facetas, desde o individual também ao coletivo, e assim, então, nós temos um panorama geral. Claro que tem também como ele se envolver em ministérios universitários de ação dentro do meio universitário secular, onde também cria uma ligação, um pequeno grupo, também para manifestar sua fé. Então, basicamente isso eu tentei resumir, mas tem outras coisas mais para ele também desenvolver seus dons ao serviço dentro da igreja e ações e atividades também. Pastor, é impressionante, né? Porque às vezes tem algumas pessoas assim desinformadas, né, que eles chegam assim: nossa, mas na igreja não tem nada para jovem, né? Quantas possibilidades, né? Foi apresentada agora. André. Então a gente que está envolvido assim, o pastor Carlos, nós aqui que estamos diretamente conversando com a galera, motivando eles para serem missionários, a gente percebe, pastor, que é uma gama de oportunidades que o jovem pode entrar, ele pode participar. Então, por exemplo, ele não é talvez o cara que vai abrir e dar um estudo bíblico, mas ele é aquele que convida para alguém dar o estudo bíblico. Ele quer se fortalecer um pouquinho, então ele vai estudar mais a lição da escola sabatina, ele vai para um PG, ou ele vai para uma classe. Pastor, mas eu não gosto disso, mas então vai ser um missionário. Pastor, tem muita coisa. Então eu fico assim, quando alguém vem e fala pra gente, não tem nada para jovem. Uma vez eu falei assim: pastor, está repreendido. Até o pastor Campitelli não citou, mas, por exemplo, se eu não sei fazer nada, eu posso doar sangue, ter vida por vida. Sim, não é? Falei meio rápido em espanhol, talvez. Sim, talvez estende o seu braço. Mas o que eu tô querendo dizer... vida por vidas, com certeza, também. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, se o jovem não consegue fazer nada, não consegue desenvolver, ele pelo menos doa sangue. Tem alguma ações. coisa, sim. Ele vai salvar vida de algum jeito ou do outro. Com certeza. Em ações que a gente faz, às vezes vai entregar marmita para moradores de rua. Sim. Eu tenho vergonha de ir lá entregar, eu vou lá cozinhar. Né? Tem várias formas, possibilidades, e cada um com certeza vai se encaixar em algum lugar ali. Então, e aí, antes da próxima pergunta, pastor, a camiseta, essa marca que assim, o pastor aí, junto com a equipe e tal, chegaram nesse consenso de chegou a hora, eu acho que é isso, porque chegou a hora da movimento. Tipo assim, a ideia de a gente ficar... eu amei esse tema, pastor. Ficou muito show, muito legal. Tudo. A ideia de você ficar lá, vamos fazer só um programa à tarde, ou só um programinha, isso já não... É muito mais. Então, muito chegou mais. A hora, atitude, chegou a hora, energia. Sair da zona de conforto. Isso, chegou a hora. Vestir a camisa, pregar o evangelho. É maravilhoso. Esse tema arrasou, viu, pastor? Foi muito bom, amei. André, legal, tem alguma pergunta, hein, André? Então, pastor, nessa época que a gente vive, onde tudo é muito momentâneo, onde existe muita modinha, né? O que o senhor diria para os jovens? Como manter os princípios diante de um cenário como esse? Uau, muito boa pergunta, muito legal, né? Eu estava pensando enquanto você perguntava, e só um detalhe, talvez, eu estava aqui com a minha mesa e fiquei pensando nisso aqui. Eu não falei de um programa também de discipulado. Tudo isso que eu falei ao redor das atividades, ações, missão, que tem a ver com isso de fazer discípulos, também tem um programa de liderança. Então, a igreja também oferece para você crescer também como um líder, não somente de jovens, sino como um crescimento pessoal e nesses âmbitos, como falei, na comunhão, no relacionamento com os outros e cumprindo a missão. Então, só para não deixar aí em branco esse programa de desenvolvimento também de líderes. Né? Pastor, tanto o André quanto o Emerson são líderes jovens, viu, pastor? Investidos, viu?
Ótimo, ótimo. E eles Bom, fizeram PDL de novo lá, viu, pastor? Fizeram. Aí sim, aí é provinha. pressão. É bom, é excelente a pergunta que você faz, né? Porque realmente nós vivemos num mundo muito polarizado de ideias, de opiniões, e o jovem manter a sua identidade, né? Que está pautada por uma mensagem, inclusive, que está nesse logo aqui, não é para nada fácil, né? Ouvindo vozes em geral e como ele manter os princípios ativos nas escolhas que ele faz, né? Então, dá para falar realmente de manter os princípios, dá para falar de verdade em um mundo onde a verdade é pessoal e então não é a minha verdade que eu defendo e eu respeito inclusive a tua, se você tiver essa tua verdade, né? Dá para falar, sim, sobre esses assuntos e sobre princípios, né? Mas se essa fala tem origem na palavra e não num doutorado em opinologia, né? Tem gente que é especial em opinar, ele opina, mas opina sobre o que ele acredita, sobre o que ele acha, né? Então, o princípio tem uma fundamentação no que o Deus da palavra fala, no que ele acredita que é melhor para a minha vida, né? Então, nas escolhas, nas decisões que eu faço, eu gosto de falar várias vezes, eu acho que até num programa de rádio, eu também, que estava Andrei, aí eu falei sobre essa questão do P e o P, né? Na hora das escolhas, na hora da decisão, na hora de você acreditar naquilo que é superior a você, além de teus gostos, tem um princípio, né? Então, as tuas escolhas são baseadas no princípio ou na preferência. O princípio está estabelecido naquilo que Deus crê, no que ele acha, no que ele entende como melhor, na sua voz, na sua vontade. E sempre é muito melhor o que ele acha para a nossa vida. E a outro é a preferência, né? A preferência tem a ver, está baseada no meu gosto, na minha vontade pessoal, no que eu quero, no meu desejo, no que eu acho, no que eu entendo como melhor, no meu critério pessoal, no eu. Eu. Então, quando nós temos uma decisão a partir dessa cultura tão polarizada, ou onde as verdades são tão diversas, eu às vezes caio no erro de entender que meu gosto está por cima da vontade de Deus, né? E então há uma relação muito egocêntrica com relação ao que eu acho e pouco teocêntrica. É mais uma vida centrada em uma perspectiva antropocêntrica e não do que Deus quer. É mais o que eu acho e menos o que ele quer. Então, eu tenho que passar mais tempo com a palavra, mais tempo com a Bíblia. Realmente aí está a raiz do cristão, a raiz de um jovem adventista do sétimo dia, que tem um princípio estabelecido e uma mensagem distintiva também para levar. E essa mensagem me fala de um jovem que é de fato distinto. Então, quando a gente fala dessa diversidade de opiniões, e nessa pluralidade, muitas vezes, claro que não, há um respeito para com o outro, mas o princípio prevalece, o princípio que está por sobre os meus gostos e meus anseios e os meus desejos. Então, enquanto o princípio está basado no que ele acha, no que ele diz, no que ele manda na sua vontade, mas algo é claro, né? Como saber a vontade de Deus, se às vezes eu passo tão pouco tempo com a vontade dele, com a palavra dele, com o que ele crê. Como entender a verdade se eu passo pouco tempo com ela? E a verdade, na verdade, é uma pessoa. E se eu estou alinhado a essa pessoa, então eu estou alinhado à sua vontade, eu vou estar em sintonia com ele. Agora a vida passa, como eu falei, de uma vida egocêntrica para uma vida centrada nele, focada no que ele espera e o que ele acredita em mim, né? Por isso eu gosto de dizer que quando eu falo com os jovens, eu digo assim, quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, então é como no português eu gosto dessa expressão, diz, vai por mim, cara, vai por mim que vai dar certo. É isso aí. Então, essa é a real, vai por mim que vai dar certo. Então, quando Deus fala isso, ele fala com carinho. E qualquer tipo de orientação,
de guia que Deus está dando para nós, é por um amor infinito que ele tem por nós. Então, ele sabe qual é o melhor caminho, então quero me alinhar com sua vontade. Mas para isso eu tenho que passar tempo com a palavra, e aí então vou descobrir realmente o próprio caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você transita e flui em Cristo, permanece nele, mas por sobre todo a sua palavra, então você vai se dar bem, como ele diz. Vai por mim, cara, você vai se dar bem. Então, é necessário manter essa identidade bíblica, profética, como um movimento que nós temos alinhado com aquele Deus que é para cada um de nós. Existem pessoas, né, pastor, que até algumas pessoas dizem o seguinte, não, hoje o jovem ele não quer saber mais de Bíblia, a maior parte dos jovens não tem os princípios, o jovem é pós-moderno, é relativista, e vai colocando um monte de coisa. O pastor tá até imitando o pastor, já vai, viu? Eu já falei quase igual. E vai colocando assim um monte de coisa. E sabe, mas eu tenho visto, o pastor também, a gente tem percebido, por exemplo, no projeto Um Ano em Missão, ou desses missionários jovens que estão ao redor do planeta aí, mas eu vou pegar mais aqui, tirar um exemplo dos jovens que estão perto de mim aqui, do Ano em Missão, por exemplo. Jovens pós-modernos, de 20 e poucos anos, 25, 24, 20 anos, que sentam, abrem a Bíblia, estudam a Bíblia como gente grande, estudam a Bíblia aí com 20, 30, 40 pessoas estão estudando a Bíblia, e eu vejo jovens interessados na palavra, pastor. Então, para alguns assim que dizem, não, mas o jovem não quebra princípio, não. O jovem hoje, pastor, eu vejo que o jovem, ele é bíblico, ele gosta de aprender, ele gosta de saber, né? Se você trazer trouxer um bom conteúdo para ele vai se deliciar com aquilo ali, não é, pastor? Com certeza, sem dúvidas. Na verdade, tudo que nós fazemos com relação ao Ministério Jovem tem que estar alinhado com o princípio e com a palavra, né? E com esse estudo, com esse profundizar a palavra, porque tem gente que, por outro lado, eterniza a juventude, acredita, e isso é um engano da mídia, né, que de alguma maneira quer colocar essa eterna juventude, e essa como é a utopia do ser humano de viver eternamente jovem, mas na verdade, biblicamente, quando Jesus fala do permanecer e do crescer, o crescimento te leva a uma fase adulta. Então, nós temos que passar para a fase adulta. Não podemos ficar sendo criança, não podemos ficar comendo papinha todo dia. Nós temos que comer alimento sólido. Então, há um crescimento, e esse crescimento deve ser desafiado para cada jovem. Então, você que é jovem, está ouvindo aí, você tem que passar por etapas. Você tem que chegar à etapa de adulto, porque a maturidade é uma opção. A velhice é decreto. A velhice é obrigatório. Tá vendo aí o pastor, tá sem cabelo, eu também eu já ficamos sem cabelo. Tá? A velhice é obrigatório, é ditatório, mas a maturidade é opcional. E a maturidade espiritual vai depender dessa relação que eu tenho com Deus e com o próximo. E eu preciso crescer, eu preciso chegar a uma vida adulta espiritual. E isso eu sonho, por exemplo, você me pergunta, qual é o sonho que você tem para os jovens? Que sejam discípulos maduros, que no seu caminhar com Cristo não precise de todo um artefato de depender da vida ou de testemunho de outros, sino que você experimente, você caminhe, você ande por suas próprias pernas, e claro, e de maneira coletiva, você compartilha e cresce em conjunto, cresce em harmonia com os outros. Então, isso é muito importante, visar, olhar para uma adultez, para uma vida adulta, madura em Cristo, né? E isso faz a diferença. Pastor, a gente está vivendo um tempo assim bem diferente, né, de toda a história, né? A pandemia está aí e diz que o mundo parou, mas nós sabemos que o mundo não parou. Pelo contrário, o mundo evoluiu mais, né? Porque hoje em dia o trabalho agora é home office, a faculdade agora é EAD, a igreja é online. Então a ciência, né, avançou com os recursos. Assim, o mundo avançou muito, né? As coisas estão sendo atualizadas assim de uma maneira muito rápida, muito rápida. E o senhor, como trabalha com jovens há muitos e muitos anos,
O que o senhor daria de conselho para os jovens que, no meio dessas atualizações, vivem assim ansiosos, vivem na ansiedade? O que o senhor fala para esse tipo de jovem que estão ansioso com esse tanto de atualizações que estamos tendo ultimamente? Muito legal a tua pergunta aí sobre esse F5, né? Essa atualização e que é constante. Na verdade, nós não vamos ser o mesmo mundo, a mesma igreja, as mesmas pessoas depois dessa pandemia, né? E alguns até tentam procurar fundamentos bíblicos e escatológicos para dizer que a sacudidura começou no tempo do fim e a pandemia é parte de. Eu não sei, sinceramente, de maneira clara, se é de fato, mas de alguma maneira já demonstra que você tem que se posicionar de que lado você está, né? E isso não é fácil, porque aí vem as tensões da vida cristã, aí vem as tensões pessoais, aí vem as tensões das escolhas que um jovem está realizando com relação à sua faculdade, com relação à sua vida amorosa, se ele vai formar uma família. E dentro de todo esse contexto, uma pandemia traz ainda a flor de pele essa ansiedade, esse desespero, muitas vezes, em encontrar respostas às situações que estamos vivendo dia a dia, e ficar meio perdido com todo esse contexto. E essa sacudidura, por dizer assim, que a pandemia está trazendo em um posicionamento que um jovem precisa ter, traz também certa ansiedade, certas preocupações de todos nós. Então, eu falo para o jovem, não é você somente que está vivendo num mundo cada vez mais ansioso pelo que será o amanhã. Mas uma coisa é certa, para a ansiedade, já Jesus trouxe uma fórmula milenar, e ele mesmo já parece que estava olhando para nossos dias, ele estava prevendo o que estaria acontecendo em 2021, 2020, com a pandemia, e olhava para nós, e ele falou assim claramente, e foi muito claro, e você conhece muito bem isso aí, mas às vezes a gente não consegue praticar, que diz em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas pelas quais você está ansioso, eu vou dar, eu vou entregar para você. Então, é como dizendo Jesus, aquietai-vos, né? Calma que eu estou a controle, mas na verdade tem mais uma vez a ver com o tipo de escolhas que eu faço. Se eu escolho que ele seja o primeiro na minha vida, e em prioridades, não é que tem uma lista de prioridades, não é no plural. Quando você fala de ansiedade, quando você fala de expectativa sobre o que vai vir, que você não sabe, e às vezes você se preocupa demais por aquilo que ainda não aconteceu, ou por lo que passou, então Jesus está dizendo para você, calma, você está procurando resolver o primeiro como primeiro, porque nessa lista, como eu falei, não é plural, é prioridade, é só uma, é ele, ponto final. Se ele de fato ocupar o trono do meu coração, então ele vai entregar e dar essa paz que somente ele sabe dar, que sobrepassa qualquer entendimento. Vai dar essa calma na hora certa, quando vem a tensão e a ansiedade. Mas viver assim significa subjugar meu eu para o que ele quer para a minha vida. Significa eu dar posse no trono do meu coração para que exista rei nesse coração. E que não seja o rei, seja ele. E as ansiedades vão ser dissipadas. O futuro que ainda eu não conheço vai ter uma perspectiva de um futuro feliz, porque ele está ao controle. Tudo tem a ver com quem está ao controle da minha vida. Se ele estiver, se ele está pilotando, então vai dar certo. Eu posso confiar nele, porque confia nele e o mais ele fará. Tem a ver com dependência, tem a ver com prioridade, e só uma, tem a ver com quem é o primeiro no meu coração e na minha vida e nas minhas decisões, tem a ver com esse princípio que a gente estava falando. Então, calma, se você anda ansioso, calma, eu sei que não é fácil viver dessa maneira,
Pois, mas tenho conta para pagar, eu tenho que, minha faculdade que não dá certo, isso, aquilo. Sim, mas eu estou colocando foco naquilo, não no reino de Deus, não na justiça que ele faz àqueles que seguem ele. Então, se você está ansioso, lembre que, porque tem gente assim, que John Locke diz que 45% das pessoas estão preocupadas com o amanhã. 50% está preocupada com o passado. E só 5% com o presente. Então, a maioria das pessoas ou vivem no futuro, que ainda não aconteceu, no passado, que já passou, e por que não passa tempo no presente? E isso é muito importante, viver dessa maneira, porque isso me faz viver um dia a cada vez. E o alimento, por exemplo, é diário, não é uma vez por semana, não está lá na frente, não está lá no passado. O passado me ajuda para aprender dos erros que eu cometi no passado e como Deus me guiou da maneira maravilhosa no passado. Mas viva o presente, tomado da mão de Deus e planejando no futuro a partir do que Ele quer para a sua vida. E a tua ansiedade, de fato, vai cair, vai ter um controle sobre isso, mas tem a ver com essa fórmula que ele falou. Busquem primeiramente o reino. E o reino não tem nada mais a ver que com ele mesmo e a sua justiça. As outras coisas eu vou dar para você. Então, calma, não ande ansioso. Legal, pastor. Viu, a gente falou aqui de jovens com princípios, a gente falou de possibilidades de salvação, a gente falou de possibilidades de ações que ele possa realizar, né, pastor? Ele pode se engajar em Caleb, One Missão, vários outros tipos de missões ao redor do mundo, de ações de comunhão, de crescimento, desenvolvimento. E ele pode entrar em um desses campos aí. Agora, deixa eu pegar um desses campos aí, pastor, o missionário, né? Assim, não está no nosso script aqui, mas se você puder falar para a gente, assim, da importância de um jovem levar o outro jovem a Cristo. A gente vai ter o Batismos da Primavera daqui a um tempo aqui, que para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né, a Igreja Adventista tem vários batismos ao longo do ano, mas tem um que é muito especial, que é o Batismo da Primavera. E a gente vai ter o batismo. E qual que é a importância de um jovem levar outro jovem a Cristo, pastor? Bom, isso é fantástico. Na verdade, quando a gente fala de vida cristã e o crescimento na vida cristã, não existe uma vida cristã sólida sem um compartilhar, sem mandar, aqui está, sem compartilhar, sem enviar, sem ser enviado também. Um discípulo, um cristão, quando ele entende a realidade do que significa andar com Cristo, ela não está separada ou isolada da própria missão que vem o dia que você aceita Jesus. O dia que você aceita Jesus como teu salvador pessoal e se entrega por completo a Ele, você recebe o dom do Espírito. E tem pessoas que falam assim, mas na igreja adventista não se fala dos dons, do dom ou do Espírito. Claro que sim, no dia do batismo você recebe o dom do Espírito, recebe a declaração de quem é você, aí da identidade, você recebe a declaração de que você é filho de Deus e você recebe o dom do Espírito, uma vez que você aceita a Jesus. Mas uma vida sem frutos, se você levar alguém aos pés de Jesus, se você compartilhar essa esperança que nós temos, se você comunicar essa verdade através do teu estilo de vida, através do que você faz, daquilo que você escuta, como você se veste, mas por sobretudo anunciando, falando, contando, isso que não, você tem que ser um expert em estudos bíblicos, significa que você tem uma missão. E quando você descobre esse papel e qual é os dons que Deus te entregou, e você agora somente devolver para Ele em missão, devolver para Ele em ação, isso significa a fé em ação. Se a fé não estiver em ação, é uma fé morta, porque não existe fé sem ação, não existe fé sem obras. Então, existe gente que, beleza, ora muito, passa tempo com Jesus, mas não existe uma oração ou uma devoção a Deus vazia, sem obras. E porque quando você é cheio de Cristo, você vai compartilhar para os outros. Então, jovem, você não é completo enquanto você não levar pessoas ao conhecimento da verdade, que é a própria pessoa de Cristo. Levar uma pessoa ao batismo, né? Isso é maravilhoso.
Isso é um dever de cada cristão. Sábio aquele que ganha almas, diz o Salmo, né? A alegria de levar pessoas a Cristo é a realização de todo cristão, é a multiplicação. Jesus não nos deixou uma comissão e foi muito claro: vão lá e façam discípulos. E isso é somente para alguém que exerce um tipo de ministério pastoral? Não, é para todos, porque o ministério é de todos os crentes. O discipulado é para todos. O apostolado é para alguns. O episcopado é para outros. Mas a missão do discípulo é para todos. Vão lá e se reproduzem outros discípulos. Cresçam nisso. Por exemplo, para a igreja primitiva cristã, nunca ficou desassociado o ser cristão de cumprir a missão de levar outros para a pessoa de Cristo, para que conheça essa verdade. Então, nós, ao sermos cristãos, não posso desassociar. Eu sou um ser completo, e esse ser cristão é um ser que cumpre a missão e que leva isso para outras pessoas e conheçam a Jesus e aceitem também a maravilhosa verdade de caminhar com Cristo e de nossa esperança que nós temos com uma mensagem também distintiva como Igreja Adventista. Então é uma alegria ser um missionário, tanto em Jerusalém, na tua casa, na tua faculdade, com teus vizinhos, com teus amigos, no trabalho, ou você cumprindo a missão através da missão Caleb, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Não importa onde, mas sim importa que você aceite o chamado, e o chamado é para todos. Então não existe um discípulo fiel sem frutos para o reino dos céus. Pastor Campitelli, o senhor poderia contar alguma experiência, já que o senhor falou aí sobre a questão do discipulado, do batismo, tem alguma história aí que o senhor lembra de algum jovem que viveu isso, ou na sua experiência sua, poderia estar compartilhando conosco sobre essa questão de missão, de batismo, de discipulado aí? Bom, são inúmeras as experiências que tem de jovens compartilhando a fé de diversas maneiras, como Deus atua através desse jovem que se colocou nas mãos de Deus, às vezes achando que era pequeno ou que seus talentos não eram suficientes. Então tem inúmeras histórias, né? Poderíamos fazer só um podcast para contar histórias de jovens fiéis e missionários. E o Emerson facilitou que ele deu 3 opções, né? Discipulado, batismo e missão. Isso. Mas acho que é bom eu contar pessoalmente. Eu fiz serviço social, né, na faculdade, sou assistente social, fiz também pedagogia e estudei teologia pastoral, né? E eu queria trabalhar para a ADRA, né? Um dia, quem sabe, talvez trabalhe, mas aí eu fui fazer as minhas práticas da área de evangelismo no Nordeste, no norte do Brasil, no Maranhão. Eu estudava na Argentina e fui para o Maranhão. E aí eu tive várias experiências que marcaram a minha vida como discípulo de Jesus e também nesse momento de levar o conhecimento da palavra para outras pessoas e animá-las para tomar decisão ao lado de Cristo, né? Mas uma de tantas que talvez pode me ter marcado, nós fomos morar num bairro onde tinha era só areia, era uma invasão, era bem longe da cidade, não era tão perto da cidade, e me lembro visitando aquelas areias quentes, né, a casa das pessoas, e sentamos numa pedra aí, junto com uma senhora e com seus filhos, eles estão quebrando coco de babaçu, né? Talvez vocês não conheçam o que é isso, mas para vender, família bem carente, bem humilde nesse sentido. E me lembro que, bom, começamos o estudo e a mulher falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero ser adventista, eu quero ser parte da igreja de vocês. E nós estávamos, sei lá, talvez num 10º estudo, faltava ainda uma caminhada para aprender mais coisas. Eu falei: que legal, que felicidade, eu fico feliz, parabéns pela tua decisão, vamos continuar estudando. E ela falou: sim, vamos continuar estudando, mas eu não conheço muito das letras, mas uma coisa eu sei, que o fato de vocês terem deixado o país de vocês, vir a viver nesse lugar onde a gente mora, morando numa casa de barro, de palha, comendo a comida que a gente come, passando muitas vezes algumas provações pela geografia,
pelo sol, pelas condições que são bem diferentes de onde vocês vêm. Vocês são como anjos para nós. E eu fiquei tão impactado com isso que ela falou, vocês são anjos para nós. Então, quero aprender mais. Com certeza eu quero ser doutrinada, mas vocês estarem aqui conosco, comer o que a gente come, eu quero ser como vocês, eu quero estar na igreja de vocês, teria prazer de ser batizada e fazer parte da comunidade de vocês. E foi tão impactante que, bom, terminando todo esse evangelismo, esses estudos, ela e seus 4 filhos foram batizados para a glória de Deus. Amém. Eu fico feliz por isso, porque nesse período de dar estudo bíblico, de estar caminhando naquelas areias quentes, o impacto foi muito maior pela vivência entre as pessoas, como Jesus pediu, né? E que talvez ser um grande letrado e talvez às vezes não alcança somente a letra, né? É claro que é importantíssimo, estamos falando de um pacote completo. Então me marcou uma de tantas experiências, mais pessoal, de levar pessoas a Cristo, mas através do amor, da ação, de estar vivendo e convivendo e passando tempo com as pessoas, que é isso que Jesus pediu, andar com seus pequenininhos, né? Uma coisa muito legal, né, pastor? A fé leva a ação, que leva a missão. A gente não consegue ficar parado, a gente vai onde Deus mandar, porque as pessoas estão lá fora esperando essa mensagem, né, que nós temos aqui com a gente, tem que espalhar. Então é muito lindo isso. André, isso aí é o mistério do evangelho, né? Move o nosso coração. A gente tá com a André aqui, pastor, ela fez recentemente um projeto no hospital, que ela levou vários jovens ali, e eles cantaram para os enfermeiros, alguns médicos, entregaram ali, quantos foram? 200? Foram 240 profissionais que nós entregamos o uma livro da lembrança esperança. deles, né? Foi muito lindo. Então, eu acho que é isso, André, que você está falando. A fé, é o amor pela missão, é a ação. Mesmo em meio à pandemia, no começo nós ficamos um pouco acanhados, mas aí a gente viu que não ia demorar. E ainda a gente está nesse momento de pandemia, né? Aí um olhou para a cara do outro, a gente tem que fazer alguma coisa. Claro que a gente tem que se cuidar, tomar todos os cuidados necessários. Tá difícil segurar os jovens aqui, viu, pastor? Eles estão doidos aqui para sair. A gente tem que sair nas ruas sim, levar esperança. Tem muita gente aí em situação de risco mesmo, calamidade, pobreza. E a gente não pode simplesmente ficar de mãos atadas e braços cruzados. Tem que sair e pregar o evangelho. Boa. Missão, ação, fé, uma coisa só. Boa. Pastor, eu tenho alguns minutinhos. Eu queria que você me desse uma palavra assim, para os teus jovens aqui da faixa central do estado de São Paulo, que estão te ouvindo ou estão te assistindo agora. Uma mensagem ao coração deles, assim, para que eles se voltem para a missão, para que eles estejam mais inteirados aí nesse plano que é essa caminhada que a gente tem rumo ao céu, pastor. Se o senhor pudesse dar uma mensagem de esperança para essa turma aí. Com certeza. Quando olho para vocês, jovens, né, que tem muita energia, que tem todo um futuro pela frente, que tem os dons que Deus te deu, que ninguém possa diminuir essa vontade, que nada nem ninguém tire de você a alegria de ser um jovem adventista, ter essa alegria de compartilhar essa mensagem. E Deus deu a cada um de vocês, a cada um de nós, deu pelo menos um dom. E esse dom na mão de Jesus é uma dinamite pura, isso é explosivo. Mas você imagina quando esse dom é como um fogo. Na verdade, Timóteo fala para Paulo fala para Timóteo, e diz assim, você precisa avivar o fogo do dom que Deus te colocou em você, que colocou em você. Então, eu quero animar você para avivar esse fogo. Mas não é você que aviva, é o Espírito Santo que vai transcendendo na tua vida, vai incendendo a diário esse fogo. E você sabe que um fogo, quando ele se acende sozinho, vai somente um galho e não chega perto de outro galho, então fica somente e apaga. Mas um fogo que é incendido por Cristo, e isso é contagioso, porque da mesma maneira que as atitudes negativas às vezes são contagiosas, uma cara fechada, mas também o sorriso, a alegria de viver uma vida em missão, também é contagioso.
Então, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para contagiar outros jovens e fazer que esse fogo cresça. E quanto mais cresce, mais as pessoas conseguem enxergar que há um movimento, há um Cristo que está dentro desses jovens, e você recebeu um dom, então coloca esse dom nas mãos de Deus. Ainda não descobriu esse dom, então se envolva, se engaje em diferentes maneiras. Mas por sinal, por princípio, você passe mais tempo com Jesus e a sua palavra, você se encontre com ele diariamente, é uma questão diária, e Deus vai produzir que esse dom possa crescer, que possa se espalhar e possa avançar junto com os outros, como uma comunidade de fé, e a gente levando essa mensagem maravilhosa para o maior número de pessoas possíveis. E você vai ver que isso vai multiplicando, crescendo, avançando, e nós vamos ver Jesus voltar em nossos dias, em nossa geração. E esse é um grande sonho que nós temos. E você pode fazer parte dessa geração que verá Jesus voltar em vida para a sua glória e para a sua honra. E uma vez por todas nós vamos para casa. Que Deus abençoe você, que você possa ter esse espírito guerreiro e tomando os dons que Deus te entregou, junto com os outros, avançando por fé e levando essa mensagem, cumprindo assim a missão. Pastor, muito obrigado, pastor. Boa mensagem inspiradora para os jovens. Pastor, assim, o pastor é uma inspiração para nós, para os nossos líderes, e tem incansavelmente trabalhado em prol da juventude, de criar projetos, de colocar esse desejo no coração do jovem para que ele se torne um ganhador aí de almas, né? Alguém que leve esperança para a galera. E muito obrigado, pastor, pelas orientações, pelas dicas. Foi muito bom, né, André? Eu acho que passa rápido, né? É sempre Quando uma fala de alegria missão, muito as orientações, grande. passa muito rápido, né? Conversar com o pastor Campitelli é sempre muito bom, é sempre uma alegria. Ele contagia a gente, né? Nos O olho motiva. brilha, né? O olho brilha. Sim, agarra, aquela coisa de motivação mesmo. Então a gente sente isso. Isso é maravilhoso. O jovem gosta muito disso, né? Então, pastor, muito obrigada mais uma vez. Emerson. Valeu. Obrigado, pastor. Saiba que o seu ministério é uma inspiração para nós, né? E que Deus continue te abençoando, te usando para motivar aí a juventude desses 8 países da América do Sul. Pastor, o pastor tá nas redes aí, no Instagram, alguma coisa para o jovem seguir? Quer dar a letra para nós aí, pastor? Sim, nós temos o Instagram, onde sempre colocamos programas, projetos, que é o Jovens Adventistas Brasil, né? Então, esse aí você tem que seguir também, que aí está todo o movimento, uma grande família aí de mais de 180 mil jovens que temos aí aqui no Brasil. E minha rede pessoal é @CarlosCampitelliOficial. E é bom também você ir acompanhando, porque agora que começamos a viajar de novo, você vai vendo como é o movimento em outros lugares e sempre passando alguns conteúdos legais. Carlos Campitelli Oficial, o Instagram, e bom, as outras redes sociais também tem esse nome aí. Então, pode acompanhar assim o nosso ministério. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar com você. Muito bom ter você com a gente aí, pastor. A gente sempre encerra de uma forma diferente. Assim, normalmente a gente, agora, nesse momento, a gente agradece o participante, a gente corta aqui, a gente faz um resumo final. Mas eu queria aproveitar o pastor que está com a gente, que a gente fazer diferente no nosso final. O que vocês acham? Acho ótimo. Dá para fazer? Perfeito. Dá pra fazer. Então, assim, olha, segue a gente aí, compartilha aí o Hope Save no YouTube, segue a gente aí, ouvindo a gente aí no Deezer, Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Segue a gente aí numa plataforma de podcast, assista a gente, compartilha com seus amigos, segue aqui o pastor Campitelli, segue a Andréia. Você não falou, não pode falar, né, André? Rádio Novo Tempo Campinas. Sigam que ela a Rádio ela é Novo solteira, Tempo pastor, ela não quer Campinas. dar o Instagram dela pra turma aí, entendeu? Segue o Emerson também, fala aí, Emerson, passo serviço. Emerson.Teixeira_oficial. Ó, legal. Oficial? Você também é oficial? Oficial, Oficial. né? legal, É porque tá tem bom. vários Emerson Legal, Teixeira. legal. Então, assim, gente, jovem, segue a gente, segue o pastor Campitelli, siga o Ministério Jovem, cumpra a missão do Senhor Jesus nessa terra. E, pastor, nos dê a bênção aí, fazendo uma oração pra gente encerrar esse podcast aí, pastor. Com certeza. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento especial de bate-papo, de conversa, de entender alguns dos projetos, da maneira que o Senhor vai trabalhando também na vida dos jovens, sobre a tua palavra. Obrigado também
Pai, por nossa juventude maravilhosa aí da PAC, peço uma bênção especial por cada um deles, pelas suas famílias, os desafios, as decisões, as escolhas, que o Senhor possa os proteger do mal, livrar do mal, e dessa maneira eles possam andar em teus caminhos, nos teus passos, nas tuas veredas, na tua verdade, e assim dessa maneira ser luzes para o mundo que tanto precisa de jovens que estejam com seus olhos fixos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Abençoa o pastor Hélio, a toda a sua equipe aí da PAC, e que todas as mensagens e projetos possam alcançar mais corações a fim de cumprirmos melhor a missão e muito em breve nos irmos para casa. Amém. Ficamos na tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pastor, muito obrigado. Valeu, galera jovem da Paulista Central e todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, um abraço.